Fala, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos aí continuar os nossos estudos aí de sociologia. Vamos abrir o livro na página 17 para que vocês possam acompanhar melhor ainda mais os assuntos da aula de hoje, tá? Nós vamos começar aí falando sobre a antropologia interpretativa, que teve como grande nome da antropologia interpretativa, que vai estudar ainda mais e interpretar principalmente a cultura do outro, de um outro povo. A gente vai ter aí o nome de Clifford Geertz, que é aí um grande sociólogo, um grande pensador aí americano, que começou a representar aí essa ideia da antropologia interpretativa, tá? Ele nasceu no ano de 1926 e faleceu no ano de 2006, mas ele deixou um legado muito interessante sobre o estudo da cultura de um outro povo. Então é bem interessante. Ele vai se basear aí nas ideias de Max Weber, tá? Ele vai defender essa ideia de que a cultura pode ser analisada através da interpretação dos significados que cada pessoa dá às suas ações dentro daquela mesma cultura. Então é muito interessante que ele defende aquela ideia de que a cultura de um povo possa ser analisada através da interpretação das pessoas que fazem parte daquela cultura onde está sendo estudada. Então, toda aquela visão de uma outra pessoa que esteja praticando a cultura de um outro povo, segundo aí o Geertz, é de extrema importância e isso faz com que a gente possa interpretar ainda mais o significado de tudo aquilo que é produzido pelo outro povo, tá? Então é muito interessante essa visão dele. O que Clifford Geertz deseja é apenas o seguinte: interpretar o significado de cada cultura, fazer a leitura que cada nativo faz da sua própria cultura. Então, é o que Neon disse anteriormente. Ele quer mostrar que é capaz a gente interpretar o significado da cultura de um outro povo a partir do momento que a gente consegue perceber, a gente consegue buscar elementos que possam demonstrar o significado de como que aquela cultura do outro povo acontece, olhando principalmente o modo de fazer as coisas, o modo de se criar objetos, tudo aquilo que é necessário para que a cultura de um outro povo possa existir. Então é muito interessante que ele fala que a gente pode interpretar a cultura de um outro povo observando hábitos, costumes, tudo aquilo que um outro povo acaba produzindo para se fazer a cultura deles. Para ele, os nativos e os antropólogos fazem uma leitura diferente dos significados, pois cada um vem de uma experiência diferente. Olha que interessante a visão dele. Ele está querendo mostrar aí, que os nativos têm um modo de ver a cultura e os antropólogos têm uma outra visão. Olha só que interessante. Ele está querendo provar aí o seguinte, que cada um vai interpretar de maneiras diferentes, principalmente porque cada um vem de uma experiência diferente, vem de uma cultura diferente. Então isso requer muito hábito, né, principalmente estudo para se identificar as diferenças entre uma cultura e outra. E lembrando bem, a gente tem sempre que respeitar a cultura de um outro povo, porque tudo aquilo foi produzido por pessoas, o próprio povo é que realmente criou ali os hábitos e os costumes de tudo aquilo que é produzido dentro de uma esfera cultural, tá? E aí ele definiu aí a antropologia hermenêutica, tá? Que é a arte de explicar sobre uma cultura. Então ele fala que essa antropologia hermenêutica é um tipo de estudo que tem que ser muito bem criterioso para conseguir explicar sobre a cultura do outro, como essa cultura ela foi criada, né? Porque toda cultura tem a sua origem, a própria origem do povo até então é o que vai definir ali a cultura. Então, desde o momento da origem até a evolução dessa cultura ao longo do tempo, isso é a antropologia hermenêutica que vai fazer. Então é ela que vai explicar como essa cultura vai ser produzida. Então é muito interessante. E quando a gente vai falar da cultura de um outro povo, a gente tem que entender realmente como essa cultura é produzida para que a gente não faça julgamentos que coloquem aquela cultura de um outro povo como ruim. A gente
volto a lembrar, a gente tem que respeitar, acima de tudo, a cultura de um outro povo, porque por trás daquela cultura tem uma história, tem o próprio povo, né, que criou os hábitos e os costumes, a gente tem que respeitar, porque toda cultura ela é importante, toda cultura tem sua história e a gente tem que respeitar ao máximo tudo isso que foi produzido ao longo do tempo. Qual era o maior medo do Clifford Geertz a respeito de tudo isso? No processo da etnografia, o antropólogo pode se aprisionar na sua teia de significados e não interpretar a cultura do outro, a partir do sistema de significados criado por ele, né? Então, quer dizer, aí está querendo mostrar para a gente o seguinte, gente, que o Clifford Geertz ele tem um certo medo de que o antropólogo ele possa ficar muito só focado no tipo, na própria cultura dele, porque o antropólogo ele tem uma cultura totalmente diferente do povo nativo. Então, qual que é o medo que o Clifford tem aí? Ele tem o medo de falar que o antropólogo possa se ficar só muito agarrado à sua própria cultura, porque a cultura do homem branco ela é totalmente diferente da cultura do nativo. A gente estudou aí no evolucionismo cultural, mostrando, né, como é que era a forma aí de pensamento do homem branco, do homem europeu em relação aos povos, os povos nativos. Então, naquela época do evolucionismo cultural, eles falavam que a cultura dos outros povos era como se fosse uma cultura inferior. Então aí, o Clifford ele fala que ele tem esse medo de que o antropólogo, quando ele vai estudar a cultura do outro, ele tem esse medo de que o antropólogo ele só julgue a cultura dele como melhor em relação à cultura dos nativos. Então ele tem um certo medo disso. Ele fala que quando o antropólogo ele sai da zona de conforto e ele vai estudar a cultura do outro, ele fala que é importante o antropólogo entender, buscar o significado dos hábitos, dos costumes, de tudo aquilo que o outro povo construiu, que isso é cultura, tá? O antropólogo deve buscar suas motivações e significados, deve saber interpretar e discernir o significado da ação de cada indivíduo naquela sociedade estudada. É mais ou menos isso que eu falei. Então ele fala que o antropólogo deve buscar interpretar e discernir, saber a diferença entre a sua cultura e a cultura dos povos nativos, a cultura do outro. Por que isso é importante? Para perceber claramente se tem algumas coisas, alguns hábitos e costumes do povo nativo que o homem branco ou então o homem europeu faz, entendeu? Então, assim, é muito interessante porque como é que a gente avalia a cultura do outro? Através da nossa cultura, a gente vê como é que é o nosso hábito e costume, de repente você vê que o hábito e costume que lá no Oriente Médio é diferente do jeito que é feito no Japão, então você consegue perceber que os hábitos e costumes são diferentes, mas por trás de cada hábito e costume de uma cultura, de um outro povo, tem o seu significado. Então isso é de extrema importância, né? Porque com certeza quando aí as pessoas aí de outros países vê a nossa cultura, eles querem saber o significado, por que nós temos essas danças, por que nós temos festas tradicionais. Então, por trás de tudo isso que nós produzimos, existe um significado. Da mesma forma que quando a gente vê a cultura de um outro povo, a gente vai perceber que também os hábitos e os costumes de uma outra cultura têm o seu significado, tá? E aí, gente, na página 18 vai falar um pouquinho da classificação dos elementos culturais, porque além dos hábitos e dos costumes, o povo também vai produzir materiais, né? Materiais que são de extrema importância ali e tem um valor simbólico, um valor histórico muito grande. Então aí são os achados históricos, né, que confirmam realmente detalhes do modo de vida de um determinado povo. Então isso é muito importante a gente perceber aí, tá? Então, nós temos aí uma classificação bem interessante que vai mostrar a diferença entre cultura material, tá? A cultura material é toda a produção material que é criada pelo ser humano, tá? Técnicas, as tecnologias, as matérias-primas, os utensílios, os objetos, tudo que está em museu hoje, tudo que demanda, né, um período de tempo histórico, qualquer objeto, qualquer material, gente, que tenham esse valor cultural e histórico,
é considerado cultura material. Então, quer dizer, são objetos que vão retratar realmente um pouquinho dos hábitos e dos costumes de um determinado povo, em uma determinada época histórica. Então, isso tem um valor imenso, principalmente para o estudo da cultura de um outro povo. Então, a maioria desses materiais, né, que são culturas materiais, estão no museu. Então, isso comprova claramente aí detalhes, né? A gente tem aí no museu aí detalhes referentes ao modo de vida dos egípcios, dos hebreus, enfim, tudo aquilo que está no museu é de um valor histórico e é considerado como cultura material. E aí nós temos a cultura imaterial, que são elementos culturais que são voltados para danças, para música, para a linguagem, a própria religião em si. Então nós temos o exemplo aí da capoeira, do frevo. Então, cultura imaterial é tudo aquilo que é produzido por um povo, né, baseado nos hábitos e costumes, principalmente de danças, de música, linguagens, a própria religião, né, que é muito forte dentro dessa cultura imaterial, porque é a crença, né? Então essa crença, ela tem um valor histórico muito grande e todos esses elementos que eu acabei de falar são considerados como culturas imateriais. Nós temos aí a diferença entre cultura erudita. Cultura erudita, né, é a cultura que é produzida pelas classes dominantes. Então, eu coloquei o exemplo aí da ópera, né, da orquestra, que é uma música mais clássica e que geralmente é mais ouvida por classe dominante, né? A gente sabe que a diferença é muito grande. Não é todo mundo que tem acesso a uma ópera, não é todo mundo que tem um acesso a uma orquestra. E aí é muito interessante que tem uma diferença muito grande entre a cultura erudita, que é criada pela classe dominante, em relação à cultura popular, que são todas essas formas, esses hábitos e costumes que são criados pelo nosso povo e são bem populares e que todo mundo tem esse conhecimento, né? Então nós temos aí os bonecos de Olinda, nós temos o boi caprichoso e garantido lá em Manaus. Então nós temos esses exemplos clássicos aí que mostram detalhes da cultura popular. A gente tem Folia de Reis, tem Pastorinhas e tem vários outros aí. E aí a gente chegou na parte da indústria cultural e cultura de massa, que a gente chegou até a estudar, né, em sociologia, principalmente falando sobre cultura de massa e indústria cultural, tá? Que é um tipo de cultura em que se deve atingir o maior número de pessoas usando os meios de comunicação. Então, vocês lembram lá do Theodor Adorno e do Max Horkheim, que começaram a criticar essa indústria cultural porque a própria indústria dos produtos estava utilizando os meios de comunicação para fazer com que o povo pudesse consumir mais. Então esse consumismo desenfreado que já nesse ano de 1947 o Theodor Adorno e o Max Horkheim, eles já criticavam. Então essa indústria cultural, se a gente for analisar bem hoje em dia, ela ao invés de informar, porque o meio de comunicação serve para informar. Então o próprio Max Horkheim e o Theodor Adorno, eles estavam criticando porque os meios de comunicação estavam, ao invés de informar, estavam dando, né, induzindo as pessoas a consumirem de maneira desenfreada, tá? Então é algo que a gente já viu aí e que é muito interessante, muito forte esse estudo. E se a gente for analisar bem, essa cultura de massa e essa indústria continua até hoje, tá? A indústria cultural continua até hoje. Eu lembro que a gente comentou vários exemplos quando se coloca um personagem de novela utilizando um determinado produto num capítulo da novela. Isso é um exemplo de cultura de massa e principalmente de indústria cultural, tá? Porque aquele personagem no horário nobre está induzindo a pessoa a comprar aquele produto que está sendo usado no capítulo da novela, tá? E aí, gente, a nossa matéria de hoje de uma maneira bem resumida e bem centralizada naquilo que é importante aí. E nós temos as atividades em anexo sobre esse vídeo, tá? Então fiquem bem atentos aí para que vocês possam entregar no Senac Digital, tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês e até a próxima.